Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, nossa vida no nome de Jesus. Que bênção de Deus. Hoje estamos aqui continuando o estudo do livro de Cântico dos Cânticos, o Cantar de Salomão, capítulo 6, 13 versículos, Nós sabemos, irmãos, que Salomão ele é muito citado, a vida, a história dele na Bíblia Sagrada. Se nós vemos lá 1 Reis capítulo 3, 1 Reis capítulo 4, oh aleluia, 2 Reis capítulo 10, irmãos, vocês vão ver que vão falar de toda a riqueza, de tudo aquilo que Salomão, Deus o deu, irmãos, porque lá no livro de Reis, quando Deus fala para ele, pede o que quiseres, Salomão pediu sabedoria, e Deus honrou a vida de Salomão, irmãos, de uma maneira tão grande, que você lê a história dele assim, você vê como a bênção de Deus era com a vida de Salomão. O tempo que ele foi rei, não houve, aleluia, guerras, mas depois no final, irmãos, que nos chama a despertar isso, escolhas erradas dele, com muitas mulheres que ele teve, ele veio a ter um fim até trágico, irmãos, mas cabe não a nós aqui a dizer se ele foi salvo ou não, mas a gente vê isso na vida, na história de Salomão. Então fica esse lembrete aqui, não estou fugindo do assunto. 1 Reis 3, 1 Reis 4, 2 Reis capítulo 10, onde você vê tudo aquilo que Deus fez na vida de Salomão. E eu creio, irmãos, que é o que Deus quer fazer na sua vida, na minha, na nossa. Mas temos que entender que temos que estar, aleluia, no temor, na obediência ao Senhor, nosso Deus, amém? Aleluia. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, fala assim, irmãos: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo? Então, os irmãos vê aqui, aleluia, uma fala de alguém falando junto com o sunamita. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Irmãos, no sentido espiritual aqui da palavra, nós vemos que a igreja de Cristo hoje, irmãos, é essa, aleluia, noiva mais formosa. Mas aqui não está dizendo, irmãos, da beleza estética, aqui está dizendo, irmãos, da santidade, aleluia, dos frutos do Espírito Santo. Aqui está dizendo da virtude de Deus na vida da igreja, que faz a igreja, aleluia, ser vista, ser comparada como a mais formosa, aleluia, por causa da santidade, aleluia. Irmãos, a igreja de Cristo hoje, a noiva que somos nós, temos que colocar nessa posição, desta formosura, desta beleza, mas a beleza que é da santidade de Deus, a beleza dos frutos do Espírito Santo, a beleza que o Espírito Santo de Deus transforma a nossa vida, o nosso dia a dia, aleluia. Versículo 2: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros do bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher lírios. Aqui, vemos aqui uma fala de sunamita, dizendo, quando fala do meu amado, aqui fala de Salomão, que ele desceu até o jardim. Irmão, sabemos que, quando eu citei aqui no início, aqui, 2 Reis, capítulo 10, Irmão, se eu fosse ler aqui, irmãos, tudo o que Salomão ele teve, ele possuiu, que Deus permitiu para ele, 2 Reis, capítulo 10, do 14 ao 29, irmãos, é algo assim da gente ficar de boca aberta. Como Deus honrou Salomão, irmãos, e Salomão, ele construiu várias coisas no palácio, lindas, bonitas, irmãos, de ser vistas assim, das pessoas olharem. É então interessante que quando as pessoas olhavam nos homens, nos serviçais de Salomão, nos homens que estavam junto dele, as pessoas se admiravam de tanta sabedoria. Irmãos, eu imagino os jardins, eu imagino as coisas que Salomão tinha, que ele passeava por ali, como era lindo, era bem cuidado, irmãos, como aquela sabedoria que Deus tinha dado para aquele homem, aleluia, dele cuidar, e tão bem cuidado, irmãos, louvado seja Deus. Então, aqui diz que Salomão desceu até o jardim ali, para colher lírios.
3, eu sou do meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Irmãos, além dele ser rei, além, aleluia, de tantos atributos que Salomão tinha, ele também apacentava, irmãos. Alguns aí dizem que esse que apacentava aqui não era Salomão. Não é, irmãos, era Salomão sim. Dizendo que era uma outra pessoa que era casado com o sulamita. E Salomão queria tomar ela dele. Não, se é alguém que pegou isso em algum comentário aí, que não tem base bíblica para isso, mas era Salomão. Não, Salomão, eu acredito que ele aprendeu com seu pai, que era Davi, sabendo que seu pai apacentava, que seu pai cuidava de ovelhas, e não porque ele era rei, na posição que ele estava, ele também não tinha esse ofício, irmãos. Oh, aleluia, ele sabia apacentar. Irmãos, acredito eu que na terra, né, vamos dizer assim, geográfica, né, no período que Salomão reinava ali, quantas coisas a mais ele tinha, ele fazia, ele exercia, aleluia. Uma das coisas que nos chama a atenção, que não havia guerra, havia paz no reinado de Salomão, aleluia. Irmãos, o reinado de Cristo nessa terra é um reinado de paz, irmãos. A Bíblia diz que os seus seguidores, louvado seja Deus, têm que ser limpos de coração. A Bíblia fala em Mateus que os seus seguidores têm que ser pacificadores. Irmãos, nós aprendemos que isso aí, e aleluia, e nos chama a atenção, irmãos, que temos que fazer parte, aleluia, desses que são assim, irmãos, que um dia querem estar com o Senhor por eternidade. A noiva de Cristo, irmãos, tem que exercer a paz, tem que ser pacificadora, aleluia. A noiva de Cristo tem que ser limpo de coração para poder ver o noivo, irmãos. Aqui ela estava buscando ele, ela dizia, o meu amado é meu, eu sou dele. Oh, aleluia, irmãos. Fala aqui, estamos falando muito disso nesses dias aqui, ó, gravando esses capítulos aqui de intimidade, louvado seja Deus. Versículo 4, formosa és meu amor, como Tirza. Tirza aqui, irmãos, não era uma mulher, era uma cidade, aleluia, naquelas redondezas que tinha ali, uma cidade chamada Tirza. Aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Então, irmãos, aqui, aleluia, quando fala aqui de Tirza, de Jerusalém, está falando da beleza da cidade. Terrível aqui, irmãos, está dizendo assim, a forma que Jerusalém era respeitada, conhecida aí pelas outras nações, por causa das guerras e tantas coisas. Então, assim que era a beleza dela, Salomão se dirigia a ela dizendo assim, o respeito, a beleza que ela tinha, louvado seja Deus. Versículo 5, desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que postam em Gileade, né? Salomão comparava ao estético dela, irmãos, com as belezas que tinha ali na região ali, de outras cidades, outros lugares ali, louvado seja Deus. Versículo 6, os teus dentes, mais uma vez aqui no capítulo, no livro, ele fala dos dentes dela, oh aleluia, como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas. Irmãos, é algo assim maravilhoso, né? Salomão pela segunda vez fala da perfeição dos dentes dela, irmãos. Fala que não é estéril. Irmãos, eu entendo isso aqui, irmãos, trazendo para nós, espiritualmente falando, que ela, como mulher, aleluia, como uma pessoa, nos seus atributos que ela tinha físicos e também, irmão, morais, as virtudes que ela tinha, irmãos, ela não era uma pessoa estéril. Ela não era uma pessoa, irmãos, infrutífera. Aleluia. Mas diz de esterilidade, ela produzia. Ah, irmãos, a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, irmãos, ela tem que produzir. Ah, ela tem que ser, irmãos, ó, frutífera. Oh, aleluia. Não pode haver esterilidade na vida da igreja. Oh, aleluia. Além da beleza de Cristo, do Senhor, que tem que haver na igreja, a igreja tem que ser frutífera, irmãos. Não pode haver esterilidade. Oh, aleluia. Isso, irmãos, Jesus fala pra gente nos evangelhos, ó, que o fruto tem que permanecer. Além de produzir, tem que permanecer. Louvado seja Deus por isso. Versículo 7.
como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre os cabelos. Romã, irmãos, era uma fruta doce. Aleluia. Nunca vi uma na minha frente, nunca comi. Não posso dizer, falar como ela é. Mas, segundo aqui a palavra de Deus, irmãos, aleluia, a Bíblia chega a nos comparar lá no deserto como uma árvore que quando os homens estão no deserto e param debaixo dela para estar debaixo da sua sombra, eles colhem daquela árvore a romã. A romã, o que ela produz? Aquele refresco. Ela é doce, aleluia. Você, aleluia, como igreja de Cristo, no deserto que as pessoas estão vivendo hoje, que as pessoas vivem hoje, afundadas num lamaçal do pecado, do engano, da mentira, que isso que o inimigo quer enganar. Você tem que ser, aleluia, produzir esse fruto doce, que seja o refresco para elas, aleluia. Tem que sair de você, aleluia, esse fruto, porque vem de Deus, irmãos. Oh, que maravilha! Você como igreja, como noiva de Cristo, além da beleza de Cristo que você tem que ter, você tem que produzir frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Sunamita aqui, na comparação de Salomão, ela era igual a esse romã, irmãos. Aqui está falando no sentido físico, que ele tinha a sua intimidade com ela, mas espiritualmente você tem que produzir. Louvado seja Deus. Aqui, o versículo 8, louvado seja Deus. 60 são as rainhas e 80 concubinas e as virgens sem número. Irmãos, isso aqui é polêmico. Porque citamos aqui 1 Reis 3, 1 Reis 4, 2 Reis capítulo 10. Se você ler lá, irmãos, a Bíblia fala que Salomão teve 1000 mulheres, incluindo a Sunamita. E aqui fala do número menor. Irmãos, aqui, o que dá a entender para nós aqui, irmãos, que das mulheres que Salomão tinha, as outras demais, aquele amava de coração, aquele olhava e tinha um respeito, tinha um apreço, um carinho muito grande, um amor verdadeiro, era pelo Sunamita. As outras, como falamos aqui nos outros capítulos aqui, irmãos, naquele costume daquela época, irmãos, a pessoa ia fazer uma aliança com um outro país, ou se oferecia a filha para casar-se com o rei. Então, havia muitos casamentos que eram arranjados, políticos, com interesse na política, nas terras e tantas coisas. Irmãos, então eles não viviam como marido e mulher? Sim. Isso não quer dizer que há uma abertura na palavra de Deus hoje para ser feito isso, não. Hoje, o homem, mais uma vez vamos falar, tem que ser marido de uma só mulher. Mas naquela cultura, irmãos, naquela época era dessa forma. Quando aqui não se cita a totalidade das mulheres, irmãos, que ele queria dizer, você para mim que é importante, é você que eu amo. Irmãos, e o Senhor nosso Deus, aleluia, Cristo, aleluia, ele ama a noiva, porque a noiva está junto, a noiva está buscando a intimidade, a noiva procura, a noiva, aleluia, ela anseia por estar com o noivo. Por isso que o Senhor, ele ama a igreja. Há muitas aí, irmãos, igrejas nessa terra, mas que não quer deixar o noivo habitar nela, não quer convidar o noivo para fazer parte dela. Então, irmãos, por isso que Cristo ama a igreja, porque a igreja obedece, a igreja está junto, a igreja persevera. Não, o Senhor quer que todas sejam salvas, mas muitas não querem, rejeitam o noivo, rejeitam a presença do noivo. Oh meu Deus, isso é muito tremendo, irmãos. Versículo 9. Porém, uma é minha pomba, minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida daquela que a deu à luz. Viram-na as filhas e chamaram-na de bem-aventurada. As rainhas concubinas louvam-na. Irmãos, aqui não vê que as outras chamavam ela de bem-aventurada. É assim que a igreja vai ser chamada, irmãos. Aleluia! Naquele dia glorioso, aleluia, a igreja vai estar sendo arrebatada. Irmãos, muitos vão lembrar da igreja aqui nessa terra quando pregava, quando sofria, quando passava adversidades por causa do noivo, irmãos. E vão lembrar, olha, fulano dizia isso. E hoje estamos aqui nessa condição e ela está com o noivo para toda a eternidade, nós não. E nós sofrendo para a eternidade. Porque nós entendemos pela Bíblia Sagrada, irmãos,
que nós vamos ter a mente e o corpo transformado lá no céu. Mas quem estiver no Hades, no inferno, irmãos, Lucas 16 fala isso, dá um exemplo lá de rico e do Lázaro, a consciência vai estar perfeita, vai lembrar de tudo que fez aqui nessa terra, vai dizer bem que aquele povo falava, dizia, nós não demos ouvido. Irmãos, vai chegar esse dia, irmãos, fica esse lembrete para nós aqui. Versículo 10, quem é esta que aparece como alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército, como bandeiras? A igreja, irmãos. A igreja, quando estiver glorificada, aleluia, noiva, junto com o noivo, oh, aleluia. A Bíblia fala de várias aparições da igreja, junto com o noivo, irmãos. No tempo, depois ali da grande tribulação, irmãos, a igreja vai estar junto com o noivo, com bandeiras, oh, irmãos, ali com o corpo transformado, ali junto com o noivo para guerrear contra o diabo, seus anjos. Isso é maravilhoso, irmãos. Versículo 11. Desci do jardim das nogueiras para ver os frutos do vale, e ver se floresciam as vides, brotavam as romãzeiras. Falando de fruto, irmãos. Fruto. Nós temos que produzir frutos, irmãos. A igreja tem que produzir frutos, aleluia. 12 e 13 para nós encerrarmos. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo. 13. Volta, volta, ó sunamita, volta para que nós te vejamos, porque olhas para a sunamita como as fileiras de dois exércitos. Irmãos, isso é profético, irmãos. A igreja, você, nós, somos do exército de Cristo. Oh, aleluia! Quando fala de bandeira, fala de vitória, irmãos. Irmãos, nós vamos alvorar a bandeira da vitória na nossa vida. Hoje, na sua vida, irmãos, naquele grande dia, porque vamos estar com um noivo para toda a eternidade. Só que essa vitória de Deus tem que vencer hoje, irmãos, contra o pecado, contra a mentira, contra a nossa carne, contra o inimigo da nossa alma. A vitória da igreja tem que começar hoje. A Bíblia fala que somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Oh, aleluia! Irmãos, a igreja como sunamita que tem que anelar, desejar, querer estar com o noivo, irmãos. Não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor. É Ele que produz em nós, irmãos, frutos dignos de arrependimento. Produza frutos dignos de arrependimento. Oh, louvado seja Deus. Amém? Aqui o capítulo 6 de Cântico dos Cânticos encerrado. Que Deus te abençoe grandemente. Irmãos, nos ajude aqui a fazer a obra do Senhor. Compartilhe esse link. Deixa aí seu like, seu comentário. Irmãos, estamos juntos aqui fazendo e cumprindo o ID do Senhor. Amém? Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. A paz do Senhor.